Canal que me acompanha há algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Tassiana. Esse é um canal que fala sobre o sobrenatural, relatos, contos de terror e sobre outras coisas mais que envolve o sobrenatural. Então eu tenho andado afastado um pouco do canal por motivo de saúde. E agora eu estou retomando o meu canal. Só que assim, eu tenho alguns problemas. Primeiro, assim, é um local para mim gravar, né? Eu gravo no meu quarto. Porém, assim, não é um lugar que eu tenha privacidade, sossego. Assim, o local também, a minha casa, o local onde eu moro, não é um local assim de sossego. Eu tenho uma vizinha que coloca funk o dia todo. Eu não sei que milagre que ela até agora não ligou o funk dela. Não que eu tenha nada contra o funk, tá? Quem gosta de funk, aí é cada um com seu gosto. Só que assim, ela bota muito alto e muito cedo. Ela começa por volta de 8 e só vai parar de tarde. É muito alto mesmo. E por ela ter problemas especiais, a gente não reclama, porque a mãe dela sofre muito nessa questão. A gente acompanha todo o sofrimento, quando ela tem crise, quando ela tem surto. Então assim, a gente pega um pouco leve com ela. À noite, que seria o local, aliás, o local não, o horário que eu poderia estar gravando, tem uma igreja de frente para minha casa. E agora todos os dias é culto. Também não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eles começam o culto às 6 e terminam às 10. Colocam a caixa de som pro lado de fora, ficam falando, gritando, cantando, gravando vídeo. Então, assim, final de semana, então, dia de domingo é praticamente o dia todo. A menina ligando o funk aqui do lado e a igreja com os trabalhos religiosos dele. Eu, assim, eu não sou contra religião, nem contra a pessoa ouvir a música, mas eu acho que a pessoa tem que se colocar no lugar do outro. Poxa, será que eu tô atrapalhando meu vizinho? Será que eu tô incomodando a pessoa que tá do lado? Por exemplo, do lado dessa menina, né, mora um rapaz que ele é enfermeiro e ele trabalha à noite. Ele trabalha em escala, em sistema de escala, então ele trabalha 12/24. E tem vezes que eu encontro com ele que ele tá um bagaço, que ele não dorme porque a música é muito alta, ele não consegue dormir. Às vezes ele tem que ir para casa do irmão dele para descansar, né? Esse é um dos problemas. Outros problemas minha mãe é evangélica, então ela implica muito, muito. Ela fala que sobrenatural, falar sobre terror, atrair o mal, que assistir David Eric, Assombrados, esses canais atraem o mal e tal. Eu acho que o que atrai o mal é a própria pessoa, a própria natureza da pessoa. Às vezes a pessoa, dentro de um círculo de religião, não vou aqui estar colocando só a igreja, né? Qualquer religião. E a pessoa está fazendo um M atrás do outro. Então, gente, é isso. Tô voltando, tô retornando. Tô sem a câmera do meu celular, só estou com o gravador de áudio. Então, por isso eu inventei essa bonequinha para estar me ajudando. E eu vou contar aqui para vocês alguns relatos que aconteceram comigo ou com a minha família. Então, vamos aí ao relato. Vocês, por favor, vou pedir para vocês
se inscreverem no meu canal. Se você está passando aqui, se você estiver caindo de paraquedas aqui no meu canal, é a sua primeira vez, parabéns. E eu te peço a sua inscrição. Se você gostar, deixa o seu like, comente, recomende o canal para quem gosta de terror, né? Então é isso, gente. Vamos lá nos relatos. Em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês desculpa, talvez pelo áudio, porque está ventando muito. E eu vou aproveitar que uma parte está dormindo e uma parte saiu para trabalhar, para estar contando para vocês alguns dos relatos que aconteceram comigo ou na minha família ou que eu conheço. Eu era evangélica e eu fazia um ritual de oração 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. E uma noite, eu não sei porquê, eu tava com um pressentimento, uma coisa ruim. Eu tinha ido numa igreja e uma pessoa se levantou e falou umas coisas para mim que não tinha nada a ver comigo. Falou do meu marido, que eu na época eu estava separada, estava com minha filhinha novinha e ela dormia comigo no meu quarto, na minha cama. Eu fiquei muito chateada. Eu cheguei em casa, eu fiz uma oração assim, meia boca, né? E eu fiquei chateada mesmo, né? Porque foi uma profetada, né? Mentirosa, falou umas coisas e tal. Falou que eu estava longe dos pés do Senhor, coisa que não estava acontecendo, até porque eu tinha ido visitar a igreja. Tinha sido uma colega minha que tinha me chamado. E, de repente, eu sempre durmo com a porta do meu quarto fechada. Alguém abriu a porta do meu quarto. E eu tenho sono muito leve, gente. Se eu estiver assim, muito cansada, e eu for dormir 2 da manhã, eu tiver que acordar às 6 horas eu acordo. E se nesse período alguém entrar no meu quarto, eu acordo. Então, meu sono é muito leve mesmo. Essa criatura que entrou no meu quarto, porque não foi um ser humano, foi uma criatura, era como um porco. E fuçava como um porco, sabe? Fazia barulho como um porco. E começou a mexer nas minhas coisas, assim. E eu tinha minha cama, meu quarto não era muito grande. Tinha minha cama de casal, que eu estava deitada com a minha filha. Tinha um criado mudo do lado, onde eu colocava a Bíblia, colocava um copo de água. Tinha gavetinha que eu colocava outros livros. E um cesto de roupa suja que tinha no meu quarto. E ele entrou e ele começou a fuçar e empurrava a cama. E eu não conseguia me mexer. Eu estava como em transe, como uma paralisia do sono. Mas eu não conseguia vê-lo porque o meu quarto estava todo escuro e a casa também estava toda escura. Mas eu conseguia ouvi-lo e sentir ele, o barulho dele. Então ali eu fui pedindo a Deus que me ajudasse, enviasse os anjos dele, que isso não podia estar acontecendo comigo, que eu era uma serva de Deus. E eu fui conseguindo adormecer mesmo naquele movimento todo. Eu adormeci e de repente eu acordei. Aí eu acordei, já não tinha mais barulho, já não tinha mais ninguém no quarto. A porta estava encostada, eu acendi a luz. O copo d'água tinha caído em cima da Bíblia, a Bíblia estava aberta, entornada no chão, e a roupa do meu roupeiro estava toda no chão e toda fuçada, como se alguém tivesse espalhado. Então, assim, é um mistério
que até hoje eu não consigo compreender que criatura era aquela. Também não cheguei a ver, só ouvi e senti a presença. Enquanto eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, eu tô assistindo aqui no HBO 2 o filme Constantine, tá no mudo. E eu tô esperando, né, pela continuação, né, do filme, né, Keanu Reeves, lindo, maravilhoso, tudo de bom. Tomara que não seja uma história decepcionante, porque geralmente continuação de filmes é decepcionante. É raro ter um filme que é continuação que é tão bom quanto o primeiro. Acho que falta, sei lá, roteirista, mas se quiser me chamar para ser roteirista, tô aí. A minha mãe, ela tem umas histórias bem cabulosas para contar, da época que ela era criança, adolescente e até mesmo adulta. Nessa época, ela morava lá no interior do Ceará e ela conta que tem uns locais que são assombrados. Então, ela conta que uma das aparições que ela, dentre tantas aparições que ela viu, tem uma que ela não esquece, que é a aparição do lobisomem. Já estava entardecendo, já estava no pôr do sol, e a minha mãe, no caso meu avô, tinha umas cabras, e a minha mãe estava pastorando as cabras e resolveu recolhê-las para guardá-las. E tinha muito mato ali naquele local, e atrás do mato tinha um córrego. Nesse córrego era que as cabrinhas bebiam água, era lá onde eles pegavam água para cozinhar, era lá onde eles lavavam roupa, tomavam banho e tudo. Então, do local onde ela não estava nesse córrego ainda, mas ela estava próximo do local onde ela via o córrego. E ela viu uma criatura estranha. E a criatura era bípede, mas também andava nas 4 patas. E estava agachada, bebendo água com as mãos. E o mais engraçado é que essa criatura tinha pés, tinha mãos, mas tinha o corpo de uma criatura. E pelos muito bonito mesmo. E os olhos de um verde esmeralda, limpo. A criatura estava bebendo água e de repente a criatura olhou para trás, olhou para ela, ficou de pé. E ela viu que aquela criatura era muito alta, esguia, magra. Mas o magro não era magro de magreza, ele era só magro. A criatura olhou para ela e ela também ficou olhando porque ver aquilo, qualquer pessoa ficaria curiosa, né? Isso atiça a curiosidade da gente. Então, ela ficou meio que hipnotizada. Tanto que meu avô chamava ela e ela não respondia. Ela ficou sem conseguir sair daquele transe que ela estava. Olhando aquela criatura, dizendo que ela era uma criatura muito bonita e não inspirava medo. E quando meu avô foi chegando perto e foi chamando ela, ele também parece que estava em transe. Ele se assustou, ele correu nas 4 patas, numa velocidade incrível,
pulou nas árvores, tinha umas árvores, e começou a pular como se fosse um macaco de árvore em árvore. E a minha mãe ficou bestificada. Até hoje ela fala que não esquece de como era essa criatura. Anos depois, a gente estava vendo o Guardião das Galáxias e ela falou para mim, olha, a criatura que eu vi parece que aquele bichinho ali, ó, com aquele, tipo uma raposa, eu não sei, um guaxinim, não sei dizer para vocês daquele da Guardião das Galáxias. Quem já viu o filme sabe do personagem que eu tô falando. Só que era bem mais alto, muito alto, assim, passava de 2 metros e bem esguio, né? E não inspirava medo, não inspirou medo nela. E ela até hoje ela não sabe que criatura é essa. Segundo a minha mãe, o meu bisavô, ele era benzedor e ele jejuava a quaresma toda. Então, a irmã da minha bisavó tinha muita inveja da condição de vida da minha bisavó, porque apesar do meu bisavô ser pobre, ele era uma pessoa benquista e ele tinha o que chamamos de dedo verde, que aonde ele colocava as mãos, as coisas prosperavam, né? Animais ficavam bons, animais que estavam doentes se recuperavam, plantação. Então ele era muito benquisto e ganhava muito presente. Então minha avó tinha assim, tinha uma máquina de costura, que naquela época era um luxo, né? Tinha um rádio, tinha uma vitrola. Minha bisavó tinha coisas na casa dela que não tinha na casa dos outros. Então, cresceu uma inveja muito grande por parte dessa minha tia bisavó. E ela inventou uma história que a minha bisavó estava tendo um caso com um boiadeiro. E o meu avô, meu bisavô era muito ciumento, que a minha bisavó era índia e era muito bonita. E aquele ciúme consumiu ele. A minha mãe conta que o meu bisavô, em tempo de quaresma, ele ficava recolhido, ele se recolhia numa mata para jejuar. Ele jejuava a quaresma toda. E por causa disso, o meu bisavô jogou uma praga na minha bisavó. E a minha bisavó começou a adoecer e morreu. A minha mãe morava numa cidade e a minha bisavó morava em outra. Não era muito longe. Quer dizer, hoje a distância é menor, mas antigamente era praticamente um dia de viagem, de cavalo. A pé tinha que acampar. No caso seria um dia, uma noite e um dia de viagem. A minha mãe estava com a minha avó, que era a filha preferida da minha bisavó, debulhando feijão verde para vender na feira. A minha avó sabia que a minha bisavó estava doente por intermédio de carta. E a carta demorava assim 1, 2 semanas para chegar de uma cidade para outra. Isso porque era perto, porque se fosse para longe demoraria o quê? 1 mês e tal. Para vocês verem como lá era
tão isolado. Então não se tinha notícia do estado da minha bisavó, que era grave e que ela havia falecido. E minha mãe estava ali com a minha avó, eles varriam o terreno, né? Varriam bem varridinho, não tinha energia, nem água encanada, eles faziam uma fogueira e começava a debulhar feijão verde para vender na feira. Então ela deu fé de uma pessoa que estava vindo, e a pessoa estava iluminada e a pessoa também trazia uma lamparina ou um candeeiro, como minha mãe chama. E a minha mãe levantou e falou: olha, vem alguém. Aí minha avó olhou e olhou bem e falou: é mamãe. Aí começou a falar: é minha mãe, chamou meu avô. Fulano, faz um café que mamãe tá vindo. Fulano, faz o café. E a minha mãe saiu correndo, né, pra encontrar com a minha bisavó. Meus tios também. Só que antes de chegar na minha bisavó sumiu, assim, a imagem que eles estavam vendo dela desapareceu no ar. Ficou só a escuridão. Aí nisso a minha avó sentiu, né? Aí começou a chorar e falar, chamar meu avô e falar: mamãe morreu. E naquela noite acabou debulhar feijão verde, acabou as conversas, acabou tudo, né? Minha avó não dormiu, meu avô levantou com o sol já nascendo, foi na casa de um vizinho pegar um jumentinho emprestado para ir na outra cidade saber notícias da minha bisavó, perdão. Quando chegou lá, ele soube que minha bisavó havia falecido. Ele chegou na hora do enterro, praticamente. São coisas que a gente não explica, que a gente vivencia e a gente não precisa de câmera para registrar, nem de filme. São experiências que pessoas contam pra gente e que essas pessoas não teriam a menor intenção de mentir, de estar inventando isso. Com qual motivo? Por qual razão? Então, eu acredito puramente na minha mãe, no que aconteceu, no que ela viu naquela noite, naquele episódio. Passado algum tempo, antes da minha bisavó falecer, isso também minha mãe é quem conta. O meu bisavô, ele era um homem bem alto, tinha quase 2 metros, 1,90 m e pouco. Ele pegou uma foice, amolou bem amolada, e foi na casa desse boiadeiro. E esse boiadeiro estava chegando de viagem, que ele tinha ido tocar boi para outro lugar. Quando ele chegou na casa do boiadeiro, o boiadeiro já estava em casa, acho que estava almoçando, uma coisa assim. Sei que ele pegou o boiadeiro de surpresa. Ia matar ele, só que ele jurou por todos os santos, por tudo que era santificado, de que nunca tinha nem olhado para minha bisavó. E ele confessou uma coisa pro meu bisavô, que antigamente era um tabu. Ele, apesar de ser um homem forte, bonito,
bem aparentado, né? Ele era homossexual, esse boiadeiro. Ele vivia com outro rapaz. Ele dizia que era primo, mas na realidade eles viviam juntos. Então não tinha possibilidade de ele estar olhando para minha bisavó porque ele era homossexual. Então, arrependido daquilo e muito chateado, meu bisavô chamou minha tia bisavó, botou esse boiadeiro, botou os três juntos e mandou ela falar do que ela tinha visto. E ela começou a gaguejar e falar que, não, porque uma hora ela viu, uma hora contaram para ela. Cada hora ela mudava a versão da história. Resultado, minha bisavó não traiu meu bisavô com esse boiadeiro que era homossexual. E minha bisavó morreu, não perdoou meu bisavô. E ela agonizou até morrer. E o meu bisavô, ele ficou aos pés da cama dela, pedindo perdão, me perdoa, fulano, me perdoa, não faça passagem se me perdoa. E ela falava, não perdoa, não te perdoo. E depois do enterro da minha bisavó, minha avó estava ainda chorosa e tal, e já fazia 5 dias, minha avó já tinha ido entregar o feijão verde, na feira e tal, e ela ia viajar. Eles conseguiram alugar um jipe para levar eles para a cidade onde a minha bisavó morava. Quando chegou lá, ela teve uma outra péssima surpresa, que foi o meu bisavô tinha se suicidado. Na árvore, na casa deles atrás, tinha uma árvore e ele se enforcou. Corriqueiras que acontecem no meu dia a dia. Outro dia, meu pai levantou cedo, eu também levanto cedo, porque eu faço caminhada e levo minha cachorra para caminhar, a gente fazer uma higiene, né, mental. A caminhada faz bem pra gente, principalmente para mim. Quando eu não caminho, eu me sinto mal. E nesse dia eu acordei atrasada, eu saí do quarto, fui no banheiro, cheguei lá, meu pai estava sentado. E o barulho da descarga, né, enchendo. Aí eu falei pro meu pai, pai, o que você tá fazendo aí? Aí ele falou assim, ele me olhou de um jeito. Aí ele correu, abriu a porta do banheiro, não tinha ninguém. Aí ele falou, eu vi você entrar no banheiro agora. Por isso que eu sentei aqui, pra mim você tava usando o banheiro e tomando banho. Ia tomar banho, por isso que eu sentei pra esperar. Eu falei, não, hoje eu acordei atrasada, porque eu costumo levantar às 6 horas, tomar um café, tomar um banho e me arrumar para sair. E ele, às vezes, ele levanta depois de mim. Só que nesse dia eu dormi um pouquinho a mais e acordei atrasada. Então são coisas que acontecem com a gente no dia a dia, como por exemplo, o meu terraço é um terraço maravilhoso, grande, só que não tem cobertura. Então às vezes a gente está aqui, graças a Deus que não tem, é só a nossa casa mesmo que tem esse terraço. Não tem outra casa encostada na nossa que tenha terraço, para uma pessoa pular. A gente escuta direitinho, pessoas correndo, pessoas andando,
passos na nossa escada, como se tivesse alguém subindo ou descendo, e a gente vai ver, não é ninguém. Muitas vezes meu pai viu pessoas correndo no terraço. Meu pai pegou o cabo de vassoura ou um pedaço de pau e foi ver o que era. Chegou lá, não tinha ninguém. Às vezes é criança correndo, às vezes a gente pensa até assim, e de dia, hein? Não é só à noite não, é de dia. Aqui do lado da nossa casa tem um rapaz que, para ele ter sossego, ele teve que destruir a casa dele toda e refazer do zero. Por quê? A casa dele era de telha, aquelas telhas antigas. E ele não dormia a noite todinha com a pessoa jogando pedra. E isso incomodava muito ele, porque ele tinha insônia e ele demorava muito para dormir. E muitas vezes ele já estava dormindo, estava começando a dormir e vinha aquela pedra. Pá! Então ele, às vezes, ele falava assim: caraca, arrebentou meu telhado. E ele saía, procurava em todos os cômodos, não tinha nada. Saía, dava a volta na casa, não tinha nada. Ele conta que antes disso aqui tudo ser uma cidade, ser um bairro, era fazenda, tinha escravos. E quando ele era pequeno, o pai dele, que é espanhol, que o pai dele corria atrás de um garoto preto. E ele, quando era pequeno, ele não tinha muitos amigos, porque aqui era um bairro novo, assim, tinha uma casa aqui, aí passava o matagal, tinha outro lá, não era esse bairro cheio de casa que é hoje. Então ele não tinha muitos amigos. E ele tinha um amigo que só ele via, que era justamente esse menino preto que o pai dele corria atrás. E que ele não esquece nunca. E hoje, depois de grande, ele, como católico, ele mandou rezar missa, acendeu vela no Cruzeiro das Almas, né? E hoje ele não vê mais nada, mas tinha esse problema das pedrinhas. Então ele teve que destruir a casa e reconstruir novamente a casa, porque aí agora não é mais de telha, agora é uma casa de laje e com telha por cima, porque só a laje esquenta muito a casa. Então, gente, é isso. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais relato para vocês. Quem não me segue ainda, me segue aí. Se você tem um relato interessante para mim contar aqui no canal, que seja um relato curtinho, posta lá no meu Insta. Vou deixar o endereço do meu Insta aqui, que é o mesmo do meu canal, para você tá postando lá no meu direct a sua história assombrada, sobrenatural. E se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu curtir. Gente, desculpa, mas eu realmente vou ter que terminar agora, porque a menina começou a colocar o funk. Então, um grande abraço para vocês. E se alguém bater na porta de vocês às 3 horas da manhã, não abra, porque não sou eu. Que me acompanha há algum tempo. Para quem não me conhece, meu nome é